a companheira Leni, né, Leninha, né, de muitos e muitos anos, porque eu vou dizer que foi minha professora no movimento sindical. A Leninha, ela, por um problema de saúde, ela está internada, não foi diagnosticada com Covid, mas ela está internada, então, por esse motivo, ela não vai estar participando dessa live. Quem vai estar participando dessa live no lugar da Leninha é o companheiro Sebastião José de Souza, que é da Saúde Federal, assim como eu, e também da direção estadual do Sindesprev da Regional de Niterói. Tá lá fora, Silvana. Então, o Sebastião, ele vai estar participando dessa live. Também participando dessa live, nós temos a companheira guerreira, mulher de luta, Isabel Firmino, que é técnica de enfermagem, lotada no Hospital Universitário Antônio Pedro, que fica em Niterói. E a Isabel também é diretora do Sintuf, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UF. E também convidamos para estar participando dessa live o companheiro Francisco Araújo Filho. O Francisco, ele é servidor da Saúde Federal, ele está na prevenção, eu vou dizer que é FUNASA, porque eu continuo falando FUNASA, né? E ele é da direção do Departamento Estadual de Saúde do Trabalhador do Sindesprev. Então, nós estamos aqui reunidos, todos nós, porque nós vamos discutir, né, essa questão da pandemia com o tema que eu falei, que é os desafios da flexibilização e o enfrentamento contra o Covid-19, como ficará a sociedade. Mas antes dos companheiros iniciar, eu pesquisei, né, vou estar passando aqui alguns dados que eu pesquisei hoje na internet. Como eu disse, começou na China em 31 de dezembro de 2019. O Brasil, o primeiro caso foi em 26 de fevereiro de 2020. O primeiro óbito no Brasil foi em 17 de março, que nós tivemos o primeiro óbito no Brasil, né? E isso, assim, é muito triste. Agora, falando do mundo, que nós não podemos só falar do Brasil, até ontem, nós tínhamos 22.424.054 pessoas que foram testados positivos. Nós tivemos recuperados 400 milhões, 349.463 pessoas, eu estou falando no mundo. Desculpa, 14 milhões. Nós tivemos de óbito no mundo 789.015 pessoas. É muita gente. É muita gente. Aí nós vamos para o Brasil. Eu volto aqui para o Brasil. O Brasil está confirmado até hoje. No Brasil, nós tivemos 3.460.000 pessoas que nós temos no Brasil, que foram confirmados. É muita gente. 2.615.000 foram recuperados. Óbitos no Brasil, como eu já tinha falado, nós temos 111.189 pessoas. No Rio de Janeiro, né, eu estou aqui, eu fiz algumas anotações. No nosso estado do Rio de Janeiro, confirmados hoje, nós temos 205.916 pessoas, seres humanos com Covid. O número de óbitos no Rio de Janeiro, nós temos 15.074 óbitos. São 15.074 óbitos no Rio de Janeiro.
E, como eu falei, falar para mim desse tema já é triste por todas essas pessoas que se foram embora. E para mim é muito mais triste ainda, porque entre esses 15.074 óbitos, eu vou dizer que a minha sobrinha faz parte desse número, porque eu perdi minha sobrinha com Covid-19. Nós temos recuperados no Brasil 184.641 vidas que nós recuperamos. No Rio de Janeiro, né? Eu falo Brasil, mas no Rio de Janeiro. Aí eu digo, antes disso tudo acontecer, né? Aonde essas pessoas foram recuperadas? O Sistema Único de Saúde, com todas as suas precariedades, com todos os seus ataques que ele vem sofrendo, né, durante esse tempo todo, pelo governo federal, o Sistema Único de Saúde, que foi colocado aí como sendo, né, pelo governo federal, o pior sistema do mundo, que ele teria que ser privatizado, se não fosse esse sistema, com toda a sua precariedade, essas pessoas já não estariam mais aqui. E, mesmo assim, esse sistema continua sofrendo ataques, né? Porque o governo continua atacando esse sistema. Atacando de que forma? Nós temos uma emenda constitucional, que é a 95, que mesmo com essa pandemia instalada, mesmo com tudo isso que está acontecendo, né? Essa emenda constitucional 95, ela não foi revogada. Pelo contrário, o governo vem aí anunciando para 2020 a retirada de 35 milhões da saúde. Quando se diz que vai tirar 35 milhões da saúde, ele diz que ele vai cortar a verba para compra de medicação, para compra de equipamento, para assistência dentro das nossas unidades hospitalares. Quer dizer, é mais um ataque à saúde e à educação. E, assim, eu vou parar de falar para passar para os nossos companheiros. E a universidade, né, que ele chamava de balbúrdia, ou que continua a chamar, não é balbúrdia, né? Os nossos pesquisadores, a ciência no Brasil, está fazendo aquilo que pode para poder superar, para poder dar um alívio em relação a essa pandemia. Nossos pesquisadores, nossos epidemiologistas, nossos infectologistas, os nossos cientistas estão aí trabalhando dia e noite para dar a resposta, para encontrar uma vacina, para poder ver o que se faz para poder aliviar esse povo nosso do Brasil. Então, assim, desculpe eu ter me estendido nessa mediação, mas como eu falei, para mim é sempre muito... É para todos nós, não é para mim. É um tema muito, muito triste que nós vamos fazer a discussão aqui hoje, que nós vamos alencar aqui hoje, né? Então, assim, eu vou passar para seu Oswaldo, né, que é da Secretaria de Gênero, Raça e Etnia, e está aberta a nossa atividade. Vamos aí, seu Oswaldo. Por favor, seu Oswaldo. Boa noite a todos e todas aqui presentes nessa nossa live. Não estou ouvindo o seu som. Boa noite a todos e todas que estão presentes nessa live. Seu Oswaldo, liga seu microfone. Oi. Meu microfone está ligado. Está ligado, Marivone? Está ligado. Eu estou te ouvindo, Oswaldo. Talvez o de Ivone que está desligado. Está ouvindo, Marivone? Está ouvindo, Marivone? Estou ouvindo também. Está ouvindo agora? Marivone? Está ouvindo, tá ouvindo meu som? Ela não está ouvindo. Você está ouvindo, Isabel? Tá? Francisco também? Está ouvindo, Marivone? Marivone?
Ela não está ouvindo, Oswaldo, ela não está respondendo. Bom, então eu quero dar uma boa noite a todos e todas aqui presentes na nossa live. Como disse a companheira Marivone, essa é uma live que nós construímos, estamos, na realidade, realizando ela hoje, construímos coletivamente, porque tudo entre nós tem que ser coletivo, e, evidentemente, por ela ser coletiva, eu tenho aí que agradecer a várias pessoas nossas aí. Eu, inclusive, trabalho aqui no antigo Pandel Caxide, que se chama-se hoje Policlínica Rodolfo Rocco. Nós tivemos várias pessoas nos ajudando aí nessa live. E quero também agradecer imensamente a presença do nosso companheiro Francisco, do nosso companheiro Tom e da nossa companheira Isabel Firmino. Muito obrigado por nós estarmos juntos nessa live, que já é um sucesso, Vamos partir desse sucesso e aí a gente vai, então, bater um grande papo nessa live. Sebastião, Marivone sumiu. Houve alguma coisa lá no som dela que ela saiu. Ela sumiu. Sumiu. Essa é a tecnologia, né? A tecnologia tem disso tudo. Conseguiu me ouvir? Não me ouviu? Eu não. Mas o Tom me ouviu, E os demais me ouviram? Ouviram. Então tá bom. Vamos dar prosseguimento, que daqui a pouco... Segue em frente. Então, assim, o senhor Oswaldo, o senhor já concluiu? Já. Tá. Bem, como a Isabel, eu e a Isabel somos mulheres aqui presentes por uma questão de cordialidade aí dos dois companheiros, eu vou passar a palavra agora para a companheira Isabel Firmino, companheira técnica de enfermagem e também diretora do Sintuf, lotada no Hospital Universitário Antônio Pedro. Isabel, por favor. Boa noite a todas e todas, a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite, né, do Sindusprev para participar desse bate-papo aqui junto com vocês. Como a Ivone falou, a gente trabalha lá no Antônio Pedro, né, e milita há 26 anos, né, militando no Hospital Universitário, militando na saúde, em defesa do SUS, né? Então, aí nós aqui provavelmente somos aqueles que estamos sempre na rua, sempre estivemos na rua em defesa do Sistema Único de Saúde, que foi colocado à prova agora nessa questão da pandemia, né? É um sistema que vem sendo o Sistema Único de Saúde, que foi criado e já ganhou prêmio, como foi considerado o melhor plano de saúde do mundo, né? Inclusive premiado, já quiseram copiar, e infelizmente no nosso país todos os governos que passaram pouco fizeram pelo Sistema Único de Saúde. Quem sustenta o Sistema Único de Saúde hoje são os servidores públicos que trabalham, sejam eles servidores públicos municipais, estaduais ou federais. Somos nós que sustentamos e apresentamos e seguramos a onda do SUS para a população brasileira, porque é a única coisa que a população tem. A população, acho que não entende muito bem a necessidade do SUS, a importância do SUS na vida dela, mas a gente tem que dizer que se não fosse
esse SUS tão combalido, tão maltratado por tanto governante, por, né, tantos governantes, os nossos hospitais sucateados, com a falta de concurso, falta de equipamento, contratos precarizados, né? Instituições que foram privatizadas com ONG, com OS, e tudo isso aí está desmontando o nosso Sistema Único de Saúde. Mas, mesmo assim, é ele que tem feito, salvado essa quantidade de vidas que a Ivone se referiu. Que se a gente tem hoje, né, na nossa contagem, 111.189 mil óbitos, todas essas vidas que nós perdemos, com certeza elas foram perdidas, mas muitos os trabalhadores da saúde desafiaram, lutaram para poder manter essas vidas. Com certeza o número de vidas que conseguiu se recuperar é muito maior. E lutamos tanto para poder salvar essas vidas que nós somos o país onde o número de profissionais de saúde, o número de óbitos de profissionais de saúde, óbito e infectados, é o maior do mundo. Os Estados Unidos têm a quantidade de óbitos muito maior do que a nossa, que eles estão em 300 e poucos mil óbitos, mas a quantidade de profissionais de saúde americana, somada com a italiana, dá 204 enfermeiros que morreram. Estados Unidos e Itália, e o Brasil está muito, 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 muito acima disso. Então, a gente vê o descaso não somente com a saúde pública, quanto o descaso com o servidor público, porque nós, trabalhadores do SUS, somos basicamente servidores públicos, independente dos nossos vínculos empregatícios, nós somos servidores públicos. Isso é muito triste, né? Porque também essa quantidade de óbitos, tanto da população no geral, quanto dos trabalhadores da saúde, ele tem cor e ele tem classe, né? Se a gente for parar para ver a quantidade de pessoas que faleceram no Covid, provavelmente mais de 60% dessas pessoas são pessoas negras, são pessoas pardas. A Ivone falou, no dia 17 de março, teve o primeiro óbito no Rio de Janeiro. Não é à toa que o primeiro óbito que houve no Rio de Janeiro foi de uma mulher empregada doméstica, uma mulher negra, que saiu da sua casa para ir trabalhar na Barra. Os patrões tinham retornado há pouco de uma viagem exterior, não avisaram a ela que eles estavam infectados. Essa pessoa simplesmente trabalhou, voltou para a casa dela e nunca mais voltou a trabalhar. Era uma mulher negra. Então, a gente sempre fala que essa pandemia no Brasil, ela tem endereço, ela tem cor, né? Ela tem classe social, ela tem a classe que ela vai atacar, é a classe trabalhadora, né? E aí a gente vai falar, Ivone, quando você quiser que eu dê um tempo, eu dou um tempo. Aí nós vamos chegar na questão da flexibilização, né? Durante o início da pandemia, muito se falou, quarentena já, tem que ficar em casa. A OMS baixava para todos os governos do mundo que a única maneira de se conter a infecção seria através da quarentena e da testagem em massa, né? Infelizmente, o Brasil não conseguiu fazer a quarentena que a gente precisava, porque, infelizmente, nós temos um governo federal negacionista,
que negou durante o tempo a quarentena que a gente precisava, porque que é essa pandemia. Tanto que hoje nós estamos num platô, mas ainda altíssimo, com cerca de 1.200, às vezes abaixo um pouquinho, 900 e poucas mortes diárias, mas isso é muita coisa. A gente perdeu hoje, quer dizer, aí você tem que levar em conta, porque às vezes tem notificação, é de um dia para o outro, tem subnotificação, é como se caísse 4 Boeings todos os dias, despencasse do céu. E o governo, ele fez um trabalho muito bem feito, entendeu? O tempo todo negando, o tempo todo dizendo, chamando de gripezinha, que e daí as pessoas vão morrer mesmo. Então, assim, tudo que ele pôde fazer dispensando, exonerando o ministro da Saúde. Nós estamos com o Ministério da Saúde na mão de um ministro interino que também não faz o papel de Ministério da Saúde, tanto que nós, hoje, até o meado de julho, o Brasil só tinha gasto, segundo o TCU, o Ministério da Saúde em julho só havia investido 26% dos recursos que recebeu para combater a pandemia. Isso é praticamente nada. Por isso que a gente está com esse número absurdo de morte. Não se testa. Você sabe quantos testes, o quanto de testagem na população brasileira foi feito até hoje, desde quando começou a pandemia? Somente 6,3% da população brasileira fez um teste PCR que detecta o Covid. Isso é grave, porque isso aí foi falta de investimento. É falta de investimento dentro dos hospitais, falta de investimento em CTIs, maquinário dentro dos CTIs, falta de investimento em EPIs para os trabalhadores, falta de investimento em medicações. É absurdo o que a gente ouviu com relação aos hospitais de campanha, o que foi anunciado em março, que no Rio de Janeiro iriam ter 7 hospitais de campanha, e hoje nós estamos em agosto, a gente tem mal porcamente 2 que estão fechando, que eu acho que um é o do Maracanã, e o outro, eu esqueci onde não sei se é na região serrana, eu sei que são 2, e que vão fechar. E todo o recurso que foi gasto para poder subir esses hospitais de campanha, todo o recurso que foi colocado para colocar maquinário, cama, saída e entrada de oxigênio, quando esse dinheiro poderia ter sido investido nos hospitais que estão sucateados, caindo aos pedaços. Então, isso tudo isso que eu falei, ele entra dentro do tema que a gente está falando aqui, né? Que, na realidade, o governo nunca teve a intenção. Ele finge que está tratando, finge que está fazendo, finge que está dando auxílio emergencial, ele finge, mas os números estão aí. Se você entra na página do Ministério da Saúde hoje para você ver o quantitativo de mortos, infectados, você não encontra. Todos esses dados que a gente consegue encontrar são dados que outros institutos estão fazendo, ou a tal da rede de mídia que se juntou para poder fazer a contagem de óbito, a contagem de infectados. Então, eu vou deixar por aqui, a Ivone passar para outra pessoa, depois, se a gente puder, a gente continua contribuindo, tá? Tá, Isabel, mas você tinha um tempinho ainda, mas depois a gente vem... Não, depois porque eu fiquei com medo de falar demais e aí... Tá. Não, eu tô aqui olhando, estou controlando, pode ficar tranquila, tá? Mais ou menos 10 minutos para cada um de vocês para poder fazer uma explanação e assim, mas depois a gente retorna. Eu gostaria de chamar agora para poder falar, né? O companheiro aí, Sebastião, que eu vi que estava com a nenenzinha aí no colo,
Pode ser, Sebastião? Ou você é o Francisco? Essa é a Mariar, minha neta. Sebastião? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, sim, eu tô vendo muito. Tá, eu tô falando que eu tô chamando você agora para você poder falar, e logo depois de você é o Francisco do Departamento de Saúde do Trabalhador. Você tem 10 minutos, Sebastião. Ah, tá bem, tá bom. É até bom que depois eu vou ter que dar uma saidinha aqui rapidinho para pegar a Luana que está chegando. Bem, galera, eu sou servidor, né? Primeiramente, sou usuário do SUS, Sistema Único de Saúde, como já foi dito aqui, né? Como já foi colocado aqui por outros companheiros, é o maior e o melhor plano, né, de saúde que nós temos na humanidade. Nós brasileiros, nós temos, né, essa capacidade de fazer uma coisa que o mundo pode copiar. Então, sou usuário do SUS, Sistema Único de Saúde, sou servidor público do Ministério da Saúde há 38 anos, né? Sou lotado no Hospital Carlos Tortelli, antigo CPN, estou na Secretaria de Organização do Sindusprev, né, RJ, Sindicato, Saúde, Previdência e Trabalho, e quero colaborar aqui com alguns pontos da minha visão, da minha ótica, né? Primeiramente, eu queria fazer uma análise aqui da história da humanidade. Se a gente analisar agora, 70 anos atrás, ou 71 anos atrás, a bomba que foi jogada no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, matou 90 mil. E o Covid, né, até agora, já se matou esse número alarmante, 111.189. Se a gente fazer uma comparação da postura dos governos, de uma bomba que foi jogada numa guerra mundial e dessa pandemia que cada dia mata mais, a gente vê a falta de responsabilidade do nosso governo. E aí eu quero falar desse governo atual. O Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado, foi com muita luta, foi muita lágrima, muito suor, muito sangue. Na Constituição de 88, todos nós que estamos fazendo parte dessa live aqui e os que estão assistindo, por ser um sindicato de saúde que está elaborando essa live, sabe muito bem que não foi fácil passar na Constituição de 88 o projeto do SUS, porque naquele momento o Congresso era muito dividido ainda, tinha as forças reacionárias dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Nacional, que não queria que isso fosse aprovado. Então, foi os movimentos sociais, sindical, movimento de luta de sem terra e muitos outros movimentos que conseguiram aprovar. E de lá para cá, em 88 para cá, nós sempre tivemos, como a Isabel colocou aí, nós sempre levantamos a bandeira da saúde pública, o SUS para todos. O SUS humanitário. O SUS que seria, né, o plano de saúde de todo brasileiro. Só que tem que, ao longo desse tempo, sem falar da Covid, isso foi sucateado por todos os governos até agora. Porque nenhum governo teve a coragem de elaborar uma política de saúde. Quando eu falo de uma política de saúde, porque falta muita coisa ainda no nosso SUS. E com esse ataque de cada governo que passa, que cada governo que chega, a gente vê a fragilidade que o SUS está se tornando. Vamos fazer aqui uma análise muito rápida. Em governos passados, eles implementaram a EBSER, Empresa Brasileira de Serviço Público. Foi implementada onde? Dentro dos hospitais universitários. Aqui em Niterói nós temos um exemplo do AP, do Antônio Pedro. Antes da EBSER, está a Isabel aí participando dessa roda de conversa, né? O Antônio Pedro recebia X verba anual. Hoje o Antônio Pedro recebe muito mais do que recebia e não atende a população como deveria atender. E aí eu quero chamar a atenção aqui de todos nós, que o inimigo hoje é diferente. O inimigo hoje ele trabalha com mais dados, ele trabalha com mais conhecimento, e eu quero colocar aqui uma coisa que deixa todos nós, do movimento sindical de Niterói, muito indignado quando tem conhecimento real, que uma prefeitura investe mais de 3 milhões mês ao Antônio Pedro,
para esse mesmo hospital que hoje passa pela EBSER atender a grande complexidade e a necessidade de atendimento é precário. E eu estou falando de grande complexidade. Eu estou falando de Niterói, de uma coisa que está perto de nós, que é o retrato do Brasil. Então, vocês veem, o SUS tem dinheiro, porque uma prefeitura que paga 3 milhões e pouco por mês, que dá uma base de 40 e poucos milhões anual, 50 e poucos milhões, poderia estar fazendo muito mais com esse dinheiro do SUS. E aí, galera, eu fico assim, vendo assim, nesses debates, como eu participo hoje numa reunião que eu tive com a direção do Hospital Carlos Tortelli, como que pode? A gente ainda estamos entrando no século XXI, discutindo coisa do século XX, né? No início do século XX, teve a gripe espanhola, e naquele tempo não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. E olha como que saiu o combate à febre espanhola e como está saindo o combate do Covid a nível mundial e a nível de Brasil. Porque hoje o que vale, né, para aqueles que têm o poder na mão, o que vale não é a vida, o que vale é o capital. E aí nós temos que entender algumas questões que estão correndo à luz do dia, na frente dos nossos olhos. Vamos lá. Quando a gente fala de precarização, nós não estamos falando só do sucateamento, nós estamos falando de nós profissionais, porque hoje são RPA, recibo de pagamento autônomo, onde o trabalhador entra para dentro de uma unidade, ele não sabe que ele vai sair dali contaminado ou não. E muitas das vezes, quando sai contaminado, o INSS dele não está legalizado. Hoje nós temos contrato temporário, que infelizmente, ao longo desse tempo, a política de recurso humano foi o jeitinho brasileiro. Hoje nós temos contrato temporário. Então, que infelizmente, se ao longo desses 20 anos, a política de recurso humano foi o jeitinho brasileiro. Hoje nós temos... Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Então, ao longo desse tempo, se fosse investido, tivesse a coragem de investir em RH, né? Porque uma coisa que o SUS não pensou, os cabeças que estavam sentados à mesa não pensaram, era a questão do recurso humano. Quando se falava que iam passar o gerenciamento para os municípios, eles esqueceram de debater a questão do recurso humano. Até porque nós do Ministério da Saúde, nós somos de um tempo que tinha os PAN, tinha os postos de saúde federal e tinha toda uma estrutura. Ali você era muito disciplinar. Ali você tinha toda a especialidade, cardiologista, neurologista, urologista. E hoje, vou falar do município de Niterói, olha a deficiência que é para encontrar um especialista para fechar um diagnóstico. Uma cidade de 520 habitantes, se fica numa fila de conta-referência, que leva até 6 meses para conseguir um especialista. Então, isso é uma deficiência. E isso é o lado ruim do SUS. Agora, mesmo esse lado ruim ainda salva a vida. Agora vamos entrar na Covid. Foi vergonhoso o que nós assistimos no nosso país. É vergonhoso, né? Vocês veem o número que morreram no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, o número que está morrendo em São Paulo. Nós sabemos muito bem que São Paulo hoje não tem nenhuma rede pública, é tudo privatizado, é tudo OS, que nós se inscreve, costumamos chamar organização criminosa, isso desde a época do governo Cabral, que nós falávamos, nós denunciávamos em praça pública, na nossa reportagem, que era uma quadrilha que estava gerenciando a saúde. Então, tudo isso foi somando para levar a população a esse descrédito. Mas, mesmo assim, esses descréditos que a população tem, é o SUS que está salvando a vida deles. É o SUS que está salvando a nossa vida. A gente para analisar o dinheiro que foi investido nos hospitais de campanha. Mais de 1,5 bilhão foi investido, foi como a companheira Isabel colocou. Infelizmente, só saiu do papel para funcionando 3 hospitais federais, 3 hospitais de campanha. Mas, em contrapartida, um ex-secretário, né, o Admar, é preso em casa com 8,5 milhões. Então, vocês veem que o dinheiro da saúde, ele não é direcionado para a saúde, ele não vai para a saúde, ele vai ser repartido entre quadrilha.
Porque se ele foi pego com 8,5 milhões, os demais que faziam parte da quadrilha, os demais que estavam à frente da secretaria, quantos milhões que tem? E o que nos deixa mais estarrecido que esses 8 milhões era para salvar a vida. Porque se esses 111.189 mortes, óbito, que houve no Brasil, se nós tivéssemos um presidente homem, um presidente que quando começou a pandemia aqui, fosse para frente das redes sociais, fosse para frente da imprensa e falar que nós vamos ter que enfrentar uma pandemia e não que era uma gripezinha, com certeza não tinha morrido essas pessoas todas. Com certeza, muitos dos nossos colegas que partiram, Isabel, como lá no Antônio Pedro, estaria entre nós ainda. Mas só que eles não pensam na vida humana, eles pensam no empresarial, eles pensam no lucro do capital. Porque um governo que na atual conjuntura, que está atravessando essa pandemia como todos nós estamos atravessando, ter a coragem de encaminhar para o Congresso o orçamento de 2021, aonde ele coloca 8 bilhões, 148 milhões para o Ministério da Defesa, que é Força Armada, para fazer submarino atômico, para comprar caça lá fora, aviões de caça, para suprir o Exército com brucutu, que é um tipo de um tanque bem mais moderno, e ao mesmo tempo, esse mesmo governo, somando os dois orçamentos da saúde e da educação, não chega a 8 bi, vai chegar em 7 bi e uns quebradinhos, esse governo está pensando no povo. O povo que ele está pensando é um povo elitizado, porque quando não tem educação, muitos não vão ter a capacidade de chegar para como nós estamos chegando aqui, de fazer o debate, porque a educação é a base de qualquer transformação. Não adianta falar que vidas negras não importa se não houver educação, porque se houver educação, o negro vai entender que o Estado brasileiro sempre executou ele, que a política do Estado brasileiro é de deixar sempre o negro na periferia ou na favela. Então, quando a gente fala de saúde pública, é uma coisa muito maior. É muito maior que a gente fala somente do sucateamento do Antônio Pedro, somente que hoje lá está o Tarcísio lá administrando a EBSER, né, que ganha não sei quanto de salário, mas enquanto o médico de carreira está ganhando lá a metade que ele ganha. Então, hoje, se nós não tivermos a capacidade de levar para o seio do povo essas diferenças que nós encontramos dentro do Sistema Único de Saúde, cada vez ficará pior. Cada vez a gente vai ver esse povo morrer. Eu costumo dizer, não adianta criar argumento como eles tentam criar. Eles estão sempre criando argumento. Agora mesmo, posso dar um exemplo aqui que já está inteirando meus 10 minutos. Ouça bem, vai se instalar o tomógrafo lá no CPM, Carlos Tortelli. Falando assim, todo morador de Niterói, poxa, tem um tomógrafo. Tudo bem, um tomógrafo. O seu Antônio vai entrar lá com um AVC hemorrágico, vai tomografar, né? Pô, seu Antônio está com uma hemorragia cerebral. Para onde vai mandar seu Antônio? Cadê a porta de saída? Porque o Antônio Pedro está fechado. Porque para entrar no Antônio Pedro, tem que entrar na regulação. E para entrar na regulação, leva 1 mês para conseguir uma vaga de neurocirurgia, coisa que num plantão do Antônio Pedro, não sou médico, poderia botar no centro cirúrgico, fazer a janelinha craniana, e aquele paciente tem grande chance de sobreviver. Só que eles não querem fazer isso. Porque o Estado não mata só na bala. O Estado não mata só na bala. Nós negros temos que entender isso. O Estado mata com sua política de saúde, quando evita que as mulheres façam suas cirurgias ginecológicas. As mulheres estão sangrando 2, 3, até 2 anos sangrando para fazer uma cirurgia uterina, não consegue. Quando abre, já é um câncer. A mulher não consegue fazer uma mamografia em tempo real para ver qual o problema que está no seio. Quem está conseguindo é uma parcela da sociedade muito pequena. E nessa pequena, por isso que eu falo, cada vez mais, os conselhos têm que estar mais atuantes. Nós temos que estar mais atuantes. Os conselhos têm que saber, têm que entender que eles representam o anseio da comunidade. Os conselhos nacional, estadual, municipal têm um papel fundamental, porque o que os gestores falam é o seguinte: o conselho aprovou. Então, para eles tirar a culpa deles, eles colocam no colo.
uma coisa que também faz parte da saúde. O Supremo, eu bato o palmo nesse momento pela decisão do Supremo. Nas operações policiais na favela, aqueles que foram mortos, aqueles que serem mortos, não pode tirar o corpo para ter perícia. Porque a política do Estado, ela é tão assassina que ela dá o tiro de fuzil na cabeça do negro, do pardo, bota dentro do camburão e leva para o hospital de emergência e fala que foi troca de tiro, mas já chega cadáver. Então, nesse momento agora, que os cadáveres tiverem que ficar lá, vai chegar a perícia, alguma coisa vai acontecer. Então, quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito maior que somente carregar uma bandeira. Hoje eu prefiro não carregar bandeira de algum lado, porque nenhum dos lados, eu como negro de 63 anos, nenhum dos lados me representaram até agora de forma como poderia me representar. Quando eu falo, por quê? Tivemos que ocupar as ruas em governos passados, em governo que falava que era governo de esquerda. Tivemos que enfrentar esses governos, essas chefias, como muitos de nós fomos perseguidos e alguns de nós perderam quase seus empregos. Então, é defender a saúde, é defender a vida. Então, a Covid veio para nos mostrar que se não houver uma união, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu espero que esse debate, que tem as pessoas assistindo, que não fica só no debate aqui, que leva isso para o seio das suas famílias, dos seus amigos, porque se bater de carro, acontecer alguma coisa de ruim, o primeiro plano de saúde é o SUS. Não é? E outra coisa, para finalizar, após a pandemia, o que será do SUS? Eu li agora há pouco tempo um artigo do ex-ministro do Mandetta, não sou fã dele, mas ele colocou uma coisa muito correta. Esse governo minou todo o SUS. Por quê? Um governo que faz nomeação de um general para ser ministro da Saúde, e esse general tem a missão de exonerar toda a equipe técnica do Ministério da Saúde, o nosso país está entregue a nada. Hoje nós não temos uma equipe técnica que pode discutir saúde no Brasil. Haja vista, foi como foi colocado aí. Até agora só se usaram 20 e poucos% da verba que tem. Então, tudo isso aí, nós temos que entender e saber falar com a linguagem bem popular por seio do trabalhador. Eu me refiro àquele trabalhador que sai de casa às 4 horas da manhã, que pega o trem ou pega o ônibus e vai para o seu trabalho e volta, não quer ouvir nada, porque ao longo da vida ele foi enganado. Ao longo da vida falaram que ele ia ter uma casa e ele nunca teve uma casa. Então, essas questões que nós temos que entender. A minha bandeira hoje, eu quero militar como negro, como eu sempre militei, mas eu tenho um setor para mim militar. É o setor da saúde, é o setor da negritude, mas não com nenhum intuito de um dia querer pegar isso e canalizar para algum lado. Porque nenhum dos lados me representou, nenhum dos lados me mostrou para quem veio. Essa é a minha falação. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Continue aí. Eu agora vou passar para o companheiro Francisco, do Departamento Estadual de Saúde do Trabalhador do SINTESPREV, e o companheiro pertencente à FUNASA. Só antes, eu estava vendo aqui, tem um companheiro aqui, o Maxwell, ele diz: temos que criar uma grande frente em defesa, né, do serviço público, contra o desmonte e o sucateamento do serviço público entre os sindicatos. É uma proposta que apareceu aqui. Francisco, por favor, nós gostaríamos de ouvi-lo, por favor. Todos me ouvem? Francisco. Todos estão me ouvindo? Sim. Ok. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Saudar a direção do SINTESPREV, que organizou esse evento, Marivone, ao seu Oswaldo. Saudar também a Isabel Firmino, ao Tão. E
antes de começar a fazer a minha falação, eu queria enaltecer o ato que a Ivone fez de 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid, que hoje são de 111 mil. E dentro desse momento que nós tivemos ali de 1 minuto, eu pensei também daqueles companheiros antes da pandemia, né, que também tiveram suas vidas ceifadas diante do seu trabalho laboral e da exposição aos produtos que vem utilizando ao longo do tempo. Esses companheiros, no ano de 2014 a 2018, tiveram uma soma de mais de 300 e nos deixaram. Então, nesse momento que a Ivone fez esse momento, ele me trouxe a lembrança esses companheiros que já se foram. Eu cito aqui o Gilson, o Pitéia e tantos outros que militaram com a gente e hoje, infelizmente, não estão mais com a gente. Mas aproveitar esse momento em que estamos aqui discutindo a questão da pandemia, do Covid, para dizer que é um momento que temos que muito duro pela frente, né? Um momento muito difícil, e aproveitar e vou fazer para vocês um breve histórico do Departamento de Saúde do Trabalhador. Alguns conhecem, outros não. O Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindusprev, ele já existia há muitos anos e ele foi reativado agora em 2015. Né? Nós tivemos, através da direção da Regional de São Gonçalo, do qual eu sou militante lá e trabalho também no município de São Gonçalo, partiu de lá essa iniciativa de reativar o Departamento de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, nós fizemos um planejamento, tivemos uma oficina que foi realizada no Sindusprev, e o departamento veio, junto com a categoria, não só da vigilância em saúde, como também saúde federal, INSS, municípios. Nós tivemos sempre essa empatia, né, com a categoria. E aí, o departamento ele veio depois se juntar numa parceria com a Fiocruz, através do SEST, que é um dos departamentos também da Fiocruz, para analisar a questão da exposição dos agentes de combate às endemias, aos agrotóxicos, e também um boletim já informativo. Já estamos no 3º boletim informativo em que vem falando sobre esse assunto mais detalhadamente. Então, o departamento ele participou também de seminários, participou de encontros no Fórum Intersindical e também em eventos até do próprio Sindusprev para se discutir a saúde no geral. E, em face disso, o tema que foi colocado em relação à Covid, que é os desafios da flexibilização e enfrentamento, eu vejo como desafios as mudanças que serão colocadas futuramente. Essas mudanças que serão colocadas futuramente, quando eu vejo noticiários e acompanho alguns eventos dos sindicatos, é sempre enfatizado que não será o que hoje, o cenário de hoje não vai ser igual ao de amanhã, né? As mudanças de trabalho, de relação de trabalho, se hoje elas estão precarizadas, elas ficarão muito mais precarizadas, né? Então, nós temos um crescente número de desemprego, que também está batendo a porta aí. Nós temos mudanças de processos de trabalho que vão se desenvolver futuramente.
E a população, ela, hoje, diante dessa pandemia, ela fica paralisada diante de certas situações. Se a gente recordar, lá atrás, no governo Temer, foi feita uma PEC que congelava os investimentos na saúde, né? Em 20 anos, ali já começou o caos. As receitas para os municípios são mal administradas e também o cobertor é curto e a população é que sofre na ponta. Nós vemos administradores metidos em escândalos, como o Tom falou aí, secretário de Saúde do Rio de Janeiro, nós tivemos um secretário envolvido em escândalos, nós tivemos, nesse governo atual, 2 ministros que foram tirados, né? 2 ministros técnicos da área foram tirados para dar lugar a um general. Então, o governo, ele trata a saúde sempre em segundo e terceiro plano. Hoje, o orçamento, também falando de orçamento, você tem um orçamento destinado para a defesa maior do que a educação e a saúde. Então, isso é o que se vislumbra para frente. E a oportunidade da população mudar isso aí, além da unidade dos sindicatos do controle social, nós temos a oportunidade agora em novembro, que são as eleições. Se nós conscientizarmos os nossos vizinhos, os nossos amigos, que nós temos que mudar esse panorama através de quem colocamos lá, é o primeiro passo. Porque nós sabemos que as eleições municipais, os candidatos aparecem prometendo, né, maravilhas, inclusive para a área da saúde, né? Mas eles não dizem a realidade do cofre, do município. Então, todos aqueles sonhos que foram colocados, eles não serão apresentados depois que o vereador é eleito. Então, para cobrarmos deles, temos que já ter um perfil de candidatos que vão somar com a gente na questão da educação, na questão da saúde, né, e do trabalho, porque o trabalho também faz parte desse processo da pandemia que está aí, né? Hoje em dia fala-se muito em indústria 4.0, que é a modernização, né, que é a mil maravilhas do mundo. Mas quem são os profissionais que estarão capacitados para trabalhar numa indústria 4.0? Uma parcela muito pequena, né? Temos que criar mecanismos junto com o controle social e cobrar dos governantes a capacitação também dos demais trabalhadores para que futuramente a gente possa ter um enfrentamento dessa pandemia num cenário melhor. Então, na minha opinião, nós temos esses desafios aí pela frente. Obrigado. Companheiros, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para vocês, para todos, né? Eu vou me direcionar a todos. Vocês acham que a desigualdade social é um obstáculo para enfrentar a Covid em nosso país? O que fazer para a gente vencer essa desigualdade que existe no nosso país? Será que ela existe? O que vocês acham? Quem começa? Isabel? Fui sorteada. Vocês ouviram aí o que eu perguntei? Ouvi. Eu ouvi. Vou te botar você, Isabel. Deixa eu... Então, claro que a desigualdade social, ela vai... como é que é mesmo? Ela vai se destacar muito mais quando a situação é uma situação ímpar como essa da tragédia, essa tragédia da pandemia.
nós vínhamos num crescente desse país, estamos sofrendo uma crise econômica desde 2008, 2009, aquela crise que o Lula chamava de marolinha, né? E o que nós estamos, antes da pandemia se instalar, nós já estávamos mergulhados numa crise econômica muito grande. Com o governo Bolsonaro, uma crise econômica e política. Com a pandemia, uma crise econômica, política e sanitária, gravíssima. Com certeza, quando se um país chega no estado onde nós estamos, com certeza a desigualdade social vai ficar muito mais latente. Acho que o grande exemplo disso é a questão do auxílio emergencial, né? A gente viu que países resolveram a questão do auxílio emergencial muito mais rápido, não sei se é esse nome lá nos outros países, né? Muito mais rápido do que o Brasil, porque precisava desse ajuste de ajuda econômica para as pessoas se manterem em quarentena em casa para evitar a disseminação do vírus. Pois aqui no Brasil, a gente ficou no mês de... A pandemia foi decretada no dia 15 de março, nós ficamos março, abril, maio, final de maio. E o Bolsonaro não sabia, o tempo todo, não sabia a quantidade que ia dar, se era 100, se era 200, se era 300. E no final, a oposição conseguiu eles aprovaram uns R$500 e acabou, segundo a gente ouve falar aí, o Bolsonaro acabou dando 600, porque ele é muito bonzinho. Só que, na prática, como que a gente viu as pessoas recebendo esse auxílio emergencial? Que vamos combinar, R$600 numa crise inflacionária absurda, não é absolutamente nada. Para a gente sabe que não é, mas para quem não ganha rigorosamente nada, R$600 é alguma coisa. E aí a gente via que o governo completamente despreparado. Olha, se precisava fazer a quarentena, o isolamento social, o que esse governo tinha que ter feito quando resolveu que já podia dar o auxílio emergencial? Primeira coisa que eles tinham que ter feito era fazer pegar o pessoal do Bolsa Família, que são as pessoas mais precarizadas nesse país, e começar pagando por eles. Mas não, foi uma confusão geral que a gente via as pessoas dormindo, amanhecendo, aglomerando na porta da Caixa Econômica. Eram coisas absurdas, cenas absurdas que nós vimos. E com certeza, por causa dessas filas, dessas aglomerações, a gente perdeu muita gente ali. Nós perdemos, as pessoas foram para a fila, enfrentaram fila, e quando chegou no mês seguinte, ou 15 dias depois, coisa não conseguiram voltar, porque com certeza se contaminaram. Então, assim, parece que é uma coisa que deu, mas que não é para dar mesmo. Em contrapartida, antes de liberar o auxílio emergencial, ele foi muito generoso com o grande empresariado. Foram 300 milhões que foram dados para o empresariado, para poder ajudar o empresariado. A dívida ativa do país continua sendo paga todos os meses. Juros e amortização de dívida. Essa dívida impagável, que leva mais de 50% daquilo que a gente arrecada anualmente, muito mais. Hoje, a dívida hoje, o que paga de juros e amortização da dívida hoje deve estar chegando aí na faixa dos praticamente 60 e poucos % do que esse país arrecada. Esse país tem dinheiro, sim, só que o dinheiro não é para a classe trabalhadora, não é para a população mais fragilizada. Esse dinheiro são para os banqueiros, são para os grandes empresários.
a gente enfrentando uma pandemia com as pessoas morrendo absurdamente e o governo preocupado com a economia. Não, porque tem que voltar, porque não pode fechar, porque não sei o quê, porque o país vai falir. Vai falir, gente. As pessoas vão morrer. Como a gente sabe aí, ó, 111, quase 111.200 pessoas. 111 mil e quase 200. Já, nessa hora que eu estou falando aqui, já deve ter 200 mortos. 111.189 mil pessoas. Então, o que a gente começou a live agora, já morreu gente. Então, é disso que a gente está falando. Com certeza, a desigualdade social, numa situação gravíssima de crise sanitária, quem vai morrer primeiro é a população pobre, da periferia, da favela, do campo. São essas pessoas que vão morrer de Covid, são elas que vão morrer de fome, são elas que vão para o lixão catar, são essas pessoas que vão pagar o pato, entendeu? Hoje, sabe quantas pessoas perderam o emprego? Quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego de março para cá. E quase 10 milhões de pessoas tiveram redução no seu salário. O empresariado brasileiro não quer segurar, não quer ter um real, um centavo de prejuízo. O prejuízo tem que descer todo nas costas do trabalhador. A gente viu aí, ó, acabou de ver, foi vetado o aumento para o funcionalismo público e a Rede Globo ficou 15 dias aí fazendo um verdadeiro terrorismo em cima do servidor público. Nós, servidores públicos, é que mantemos o serviço público para a população pobre. E isso a população não sabe, que o serviço público não é para o rico, para a elite. O serviço público é para a população, é para o mais pobre. É a saúde, é a educação, é a habitação, é água e esgoto. Lazer, que é um direito, está na Constituição, mas que a gente não tem. Somos nós, servidores públicos, que o nosso trabalho proporcionamos isso à população, e a população não sabe. Porque é um governo que joga a população contra o servidor público, contra o serviço público, que arrasa um governo, né, um governo que tem a capacidade de ir a público para chamar funcionário público de parasita, de vagabundo. Os parasitas que estão perdendo a vida todos os dias nos hospitais para salvar a vida das pessoas. Então, assim, é uma total falta de respeito desse governo Bolsonaro com relação à população mais pobre, à população negra, à população indígena. O que o governo está fazendo com a população indígena e quilombola desse país é um verdadeiro genocídio. Quer dizer, genocídio é tudo. Mas deixar num momento desse, que pessoas que não tem nada a ver com a cultura indígena, entrar para dentro das tribos indígenas para poder catequizar no momento de pandemia. A gente viu várias lideranças indígenas mais antigas morrendo de Covid, não respeitando a cultura indígena. Os índios têm uma cultura sobre a morte diferente da gente. E os índios, quando eles ofereciam socorro e levavam essas pessoas para os hospitais e essas pessoas morriam, depois elas não viam os corpos dos seus entes queridos. E eles têm uma maneira diferenciada de lidar com a morte do que a gente. Nem isso foi respeitado. Então, é um governo genocida, um governo que já tem lado. Ele sabe para quem ele está governando para os banqueiros, para os grandes empresários, governando inclusive para os militares, porque os militares receberam aumento. Agora o servidor público não recebeu e nem vai receber. Hoje, na Globo News, a repórter, como é o nome dela, Mônica Leitão, falou o seguinte, ela disse o seguinte:
É um absurdo ele querer dar aumento ao funcionalismo público no momento de crise dessa, mesmo que eles estejam trabalhando na linha de frente. Porque o funcionário público, ele não perdeu o emprego porque eles têm estabilidade. Ele não teve o seu salário descontado porque o governo paga. Enquanto isso, até esses dados aqui, não sei quantas pessoas da empresa privada perderam seus empregos e tiveram redução salarial. E a culpa disso é do servidor público? A culpa é do empresariado, a culpa é dos banqueiros. Então, tudo vem para as costas da gente. Eles vão vir aí com uma renovação do CPMF, né? Para poder buscar verba para pagar não sei o quê. Vai cair em cima do nosso salário isso aí. Então, é claro que a desigualdade social, no momento frágil que a gente está vivendo no mundo, e principalmente no nosso país, onde a desigualdade é gritante, né? A gente vai ver o que vai acontecer com a população mais pobre e com a classe trabalhadora nesse país, e isso significa, inclusive, que a gente tem que muita luta pela frente. Fazer uma saudação aos companheiros do Correio, que estão, acho que no 3º ou 4º dia de greve fortíssima. É isso que a classe trabalhadora tem que entender agora. A gente tem que ir para cima do governo. Temos que ir para cima desse governo. Isso aí, Isabel. Quem é o próximo que deseja falar sobre isso? Seu Oswaldo, Sebastião? Sim, eu vou falar um pouquinho dessa desigualdade, porque a Isabel acabou, na realidade, falando tudo a respeito desse processo de desigualdade, né? Que é, obviamente, que quem mais sofre com esse processo de desigualdade são os negros, são as negras, são povos indígenas e os pobres, na realidade. São esses povos que sofrem muito mais com essa desigualdade, principalmente nesse processo de flexibilização, nesse processo de enfrentamento com o Covid. Quem morre mais são os negros, são as negras, são os povos indígenas. Isabel acabou de falar em lideranças indígenas que morreram e estão morrendo por conta do Covid. Esse é um grande desafio nosso para que a gente possa, de fato, barrar esse processo, parar com esse processo. E isso, evidentemente, é o mais difícil dentro desse governo, porque esse governo é um governo racista, é um governo nazista, é um governo homofóbico, enfim, é um governo que está aí por conta de um processo passado que nem ele mesmo esperava que isso acontecesse. Mas aconteceu, e eles estão aí. Ele tem um projeto para isso. Tanto é que nós estamos sem ministro há mais de 3 meses, sem ministro da Saúde. Tivemos o Mandetta e tivemos o Nelson Teich, que foi demitido por ele porque não concordou com aquilo que ele queria fazer, o que ele está fazendo. Colocou um interino, que é um coronel, um general, e que simplesmente está fazendo tudo o que ele quer. É um interino, não é o ministro da Saúde. Ele não é um técnico da saúde. E por isso ele está, evidentemente, colaborando com o governo Bolsonaro. Para nós isso é muito ruim, evidentemente, porque esse é o projeto do Bolsonaro, que é eliminar os pobres. Eliminar os pobres e trabalhar com essa elite, uma elite podre que está aí, e que é essa elite que ele está trabalhando. Haja visto os crimes que ele vem cometendo sistematicamente, ele vem cometendo crimes sistematicamente, e os nossos partidos políticos estão calados, uma parte dos nossos sindicatos estão calados, enfim, ele está fazendo aquilo que ele quer. E nós temos que dar uma resposta. Maxwell acha que, para nós enfrentarmos esse governo,
temos que nos unificarmos. Eu também entendo que realmente temos que nos unificarmos. Agora, temos que ser incisivos. Temos que ser incisivos. Temos que ter um propósito e um projeto para sobrepor o projeto de Jair Bolsonaro. Para sobrepor o projeto de Jair Bolsonaro. Então, esse é o grande nosso desafio em relação a essa flexibilização, que essa flexibilização é para matar o nosso povo, evidentemente. É para matar o nosso povo. Sábado passado eu fui no shopping para ver como é que estava o movimento. É muita gente passeando para um lado e para o outro. Muita gente. Os metrôs, o metrô lotadíssimo, os ônibus lotados, os trens lotados. Quem é que vai morrer nessa brincadeira aí? Somos nós. Somos os menos favorecidos. É os negros da periferia. Além deles morarem já num puxadinho, todo mundo aglomerado, óbvio, evidentemente, que o Covid vai atacar a essas pessoas. E são essas pessoas que, infelizmente, vão estar morrendo, e são essas pessoas que estão no campo da desigualdade social, que é muito grande, Então, nós precisamos, de fato, dizer isso alto e em bom som e nos unificarmos para enfrentar esse processo aí do desafio. Marivone falou, Isabel falou, Tom falou, o companheiro Francisco falou dos 11 mil, olha, quem dera que fosse 11 mil apenas, dos 111 mil, hoje, daqui a pouco, já deve estar 300 mortos. Isto é um absurdo. É o único país do mundo, que tem esse número. Além, evidentemente, dos Estados Unidos. Estão acima, né? Nós somos o segundo país. Mas somos o primeiro do mundo que não temos um ministro da Saúde para, de fato, fazer o enfrentamento dessa Covid. Portanto, o processo de desigualdade social, para nós, é fundamental nesse processo. E somos nós que vamos, evidentemente, morrer. Muitos acham que a pandemia acabou. Acho que a pandemia acabou. Não, não acabou. A pandemia está aí. Está circulando entre nós. Ela está circulando entre nós. Então, nós temos que, de fato, essa civilização não deveria ter acontecido nunca. Nunca, porque não temos condições de flexibilizar da forma como está sendo feito, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação. Porque o povo não aguenta mais e vai para a rua. Vai se aglomerar, como está acontecendo. Nós dizermos para o nosso povo, o uso da máscara é fundamental. É a garantia da sua vida, da vida dos seus parentes e do uso da máscara. Então é isso, é verdade, estou concluindo. Então é isso. Concluir. Sebastião? Bem, eu vou começar a minha fala agora discordando de algumas colocações. O Bolsonaro, ele nunca teve projeto, como ele não tem projeto. O projeto que o Bolsonaro tem, na minha ótica, é o projeto do ódio. E o ódio que ele tem, ele está conseguindo implementar. Se nós formos fazer uma avaliação do eleitorado do Bolsonaro, a princípio, foi um setor que tem ódio do negro, tem ódio da favela, mesmo que ele seja filho de um negro, mesmo que ele tenha saído da favela. Por que eu falo isso? Dentro das questões passadas recentemente do PT, algumas coisas não ficou explicitada, Oswaldo, para a população desse país. Para mudar o país, não vai ter 10, 20, nem 30, nem 40. Vai levar 100 anos para a mudança.
E talvez esse setor que assumiu aí o país, esse setor do PT, o Lula duas vezes e a Dilma duas vezes, talvez eles não souberam, na minha concepção, Isabel, de se aproximar cada vez mais da população. Por quê, Oswaldo? Você se lembra muito bem, você é um militante que eu tenho o maior respeito. Nós, negros, tivemos oportunidade de resolver a questão dos quilombolas. O Edson Santos, ele foi ministro dessa pasta. E o que houve? Não quis fazer, Oswaldo. Não quis fazer. Você se lembra muito bem do episódio que aconteceu lá na Restinga de Marambaia. Porque essas coisas, se nós analisarmos, parar sem emoção, porque depois de um certo tempo, a gente não fica mais com... Você não tem mais emoção das coisas que acontecem, do dia a dia. Poderíamos, lembrar disso que eu estou querendo responder. Hoje, nunca mais vai se fazer reforma agrária nesse país, porque o agronegócio tomou esse país de norte a sul. Se a gente for para Mato Grosso, Goiás, Tocantins, aquelas terras nossas, da União, que era para fazer reforma agrária, está tudo na mão do agro. Se a gente analisar, foi o momento que cresceu mais o agronegócio desse país, foi nesses últimos 20 anos. Se nós pegarmos o ônibus e quilombola lá, poderia ser desmarcado. Vieram o navio negreiro conosco, poderia hoje ter seu tiro. O palanque foi uma coisa, a prática foi outra. Então, Maria Ivone, sobre a questão como ficará, né, para mim, não haverá diferença, porque eu sempre convivi com a miséria. Eu fui criado dentro da maior favela, nós sabemos que, para nós, já faz traficante. Tentar socorrer um vizinho, chegar nos hospitais e a porta está fechada. É por isso, Oswaldo, que nós temos, sim, unificar, como o camarada colocou aí, vamos unificar. Mas vamos unificar, Maxwell, vamos unificar no Rio. Nesse momento, é só parar e analisar as candidaturas. E aí, Mauro? A massa, ela não tem direção. Francisco. Oi? Francisco. Fala dele? Ah, Francisco, desculpa, Francisco. Desculpa, Francisco. Desculpa. Então, Francisco, você falou da eleição. Mas para analisar, quer puxar o seu setor, cada um quer puxar o seu lado. E mais uma vez nós vamos perder a Prefeitura do Rio. Mas será que essa Prefeitura viesse para a mão daí, está preparada para entender de acampar, né? De assumir as empresas de ônibus, que tiraram todos os ônibus de várias linhas para o trabalhador não chegar nas suas casas? Então tem umas coisas. Qual seria a política da esquerda hoje para bater de frente com a milícia, que é um grupo armado, organizado? Então tem uma série de coisas que primeiro nós temos que saber aonde você quer chegar. Eu acho que hoje a gente está passando por uma grande reflexão política para os próximos 100 anos. Nós sabemos hoje que sindicato hoje não pode estar só discutindo, vou botar aqui para carregar, que está descarregando meu celular. Hoje nós sabemos muito bem que um sindicato não está podendo mais falar somente da sua base. Um sindicato hoje tem que estar falando de uma série de coisas como tudo, como a sociedade como todo, né? Um sindicato hoje deve ter uma visão que nem todos dos sindicatos moram tão... Alô? Eu estou falando, está quase descarregando aqui. Então, quando eu falo isso, eu estou falando isso dentro de uma visão que nós também erramos muito dentro do campo sindical. Que nós falamos muito tempo, plano de cargo, plano disso, plano para ouvir a população. Nós não paramos para acolher essa população e falar para essa população: eu estou aqui como servidor, mas eu sou você, que na minha família só tem eu de servidor. Isso aqui é nosso. Então, Maria Ivone, na sua pergunta, como ficará esse setor, né? Mas eles vão ficar como eles sempre ficaram. E vai ser muito mais... Quando eu vou na favela, os camaradas que foram criados comigo, eles falam: então, você é servidor. Você tem um decreto que como se respeita você.
eu não tenho nada. O meu patrão falou, se eu não voltar amanhã, tem outro no meu lugar. E se eu perder esse emprego, então, eu não vou arrumar outra coisa hoje contra aquele trabalhador, sabe, que não é um servidor público, que hoje nós podemos saber,